E aí galera, beleza? Renan na área, e no vídeo de hoje a gente vai falar sobre estrutura de repetição. Bora lá, solta a vinheta aí. Deixa eu começar falando sobre o que é a estrutura de repetição. Tecnicamente, ela vai nos ajudar a repetir um trecho de código, executando ele várias e várias vezes enquanto uma determinada condição for verdadeira. Sim, aquela mesma história que nós vimos na estrutura de condição vai vir para cá também, só que um pouquinho diferente. Ao invés de a gente executar ou uma coisa ou outra, aqui nós vamos executar várias vezes aquela mesma coisa enquanto a condição for verdade. Para a gente conseguir usar isso daí, a gente tem duas estruturas de repetições que são mais utilizadas aí, tá? O for e o do while. Claro, existem outras, mas eu vou explicar essas duas aqui por enquanto para a gente, que já é o suficiente. A primeira delas, o for, é mais conhecido como para. Então a gente tem de um ponto até outro ponto, e aí a gente vai fazer aquela execução. Normalmente a gente utiliza o for quando nós conhecemos a quantidade de repetições. Então, se a gente precisa repetir do 0 ao 10 para fazer uma tabuada, ou do 0 ao 20 para fazer alguma conta específica, a gente vai utilizar o for. E a gente tem também o do while, que basicamente é enquanto a condição for verdadeira, faça uma determinada ação ou várias determinadas ações. Normalmente a gente vai utilizar o do while quando a gente não conhece a quantidade de repetições. Como, por exemplo, executar alguma coisa até que alguém diga para parar, ou até que algo seja verdade, ou algo seja falso, enfim. A gente não sabe exatamente o número exato de 0 a 10, ou de 0 a 20, ou de 0 a 15, enfim. A gente só sabe que precisa parar quando alguma coisa acontecer. Então, eu vou trazer aqui um exemplo para ficar um pouco mais prático e depois a gente vai na prática, tá? Esse exemplo aqui é do for. Então, a gente tem o for, e esse for ele é composto pela seguinte estrutura. Eu tenho primeiro a declaração de uma variável, então é let i igual a 1, nesse exemplo aqui. Eu posso usar o ponto e vírgula nesse cara, e depois eu faço a minha comparação, tá? Então aqui é i menor ou igual a 5. Então, enquanto i for menor ou igual a 5, eu vou consolando batata mais i no terminal. E aí logo depois eu falo qual que é o passo. Então aqui eu tenho a variável de controle, eu tenho a condição que eu quero validar e depois eu tenho o incremento, que é o passo que eu vou fazer essa operação. Nesse caso aqui está i mais mais, ou seja, eu vou iterando de 1 em 1. Se tivesse i mais 2, por exemplo, eu iria iterando de 2 em 2. Ou seja, aqui é 1, 2, 3, 4, 5 e etc. E se fosse mais 2, seria mais 2, mais 3, mais 4, 2, 4, 6, 8 e etc. Assim vale para todo qualquer outro número. Ok? Nesse caso aqui, o nosso console ficaria batata 1, batata 2, batata 3 e assim por diante. Beleza? O próximo exemplo é do while. Ele é um pouquinho mais complexo, porque em Node a gente não tem uma estrutura de entrada muito bonita, né? Então a gente teria que ou receber dado de alguma API ou qualquer coisa do gênero. Então aqui eu estou usando uma biblioteca para fazer a requisição para o usuário literalmente no momento em que aquele programa Node está acontecendo. Então o usuário consegue digitar. E aí, a partir disso, eu consigo perguntar, olha, me fala aí um número de 1 a 10 para ver se você acertou. E aí a gente vai comparar esse chute, se for verdade, a gente fecha essa conexão, encerra e encerra a estrutura de repetição. E se for falso, se ele não acertar o número, eu falo para ele chutar o número de novo, para ver se ele vai acertar. E assim a gente fica até ele acertar. E aí a gente encerra essa estrutura de repetição com ele acertando a brincadeira. Enquanto ele não acertar, ele não vai sair dali. Beleza? Então, só reforçando, qual que é a diferença entre estrutura de condição e estrutura de repetição? A estrutura de condição, a gente precisa testar valor, precisa saber se algo é verdadeiro ou não, para saber o que precisa ser feito, se precisa fazer aquilo, ou aquilo e aquilo, enfim. E a estrutura de repetição, a gente cria um loop que vai iterando, ou seja, que vai repetindo a determinada ação que a gente planejou. Show? Vamos aqui realmente para um exemplo agora na prática. Faça um programa que imprima a tabuada de um número de 0 a 10. Então, como eu vou fazer isso daqui? Bom, vamos lá para o nosso VS Code. VS Code na tela. Vamos abrir o nosso novo documento. Vou chamar aqui de exercício 3, porque não tenho mais nenhum outro. E aqui vai ser tabuada.js.
Então aqui, a gente sabe que vai de 0 a 10. Se a gente sabe, a gente pode usar o for, certo? Então vamos fazer o seguinte. Vamos colocar já a estrutura aqui. For. Então aqui a gente coloca a variável let. Eu vou chamar ela de i, porque é muito comum de iterar. Eu vou colocar ela que ela inicia no 0, diferente daquele outro exemplo. E ela vai ir... Opa! Ponto e vírgula. E ela vai ir do i, obviamente, né? Ela vai comparar desde o 0 até o 10, certo? Ponto e vírgula e mais mais. E aí agora aqui eu vou abrir o escopo da função. Então ele vai repetir justamente o que está aqui dentro. Console.log, teste, aspas aqui, mais i. Beleza, vamos ver o que ele vai executar então. Node 3, tabuada JS. E olha lá o que ele fez, ele foi do 0 até o 9. Por que ele foi do 0 até o 9? Bom, se começa no 0, ele vai consolar o 0, certo? Depois ele vai contando 1, 2, 3, 4, 5, 6 e assim por diante, chegando até o número 10. 10 é menor do que 10? Não é. Então ele simplesmente vai cair fora da repetição. A gente precisa do 10, né? Que está até aqui atrás. Então eu preciso colocar igual a 10 aqui. Vou salvar, vamos executar de novo. E olha lá, do 0 ao 10, ok? A mesma coisa pode acontecer se por acaso a gente tirar esse 0 aqui e colocar 1. A gente executar de novo, nota que ele vai desde o 1 até o 10. E a gente precisa do número 0, então aqui a gente precisa colocar ele como 0, certo? Bom, aqui então a gente pode perceber que o i é o carinha que vai mudando, né? É o carinha que vai indo do 1 até o 10. E eu posso usar esse i para imprimir ele na tela. Então, parte da tabuada a gente já tem, que é o i, certo? Eu vou concatenar com as outras opções, que seria o vezes. Mas aqui a gente precisa de algum outro número para fazer a tabuada, certo? Eu vou fazer o seguinte. Eu vou criar aqui em cima uma const. E esse daqui vai ser número igual a 2. Então eu vou fazer a tabuada do 2, certo? Então aqui eu vou colocar mais o número da tela. Mais igual mais. E aí o resultado que é o número vezes o i. Certo? Porque basicamente a nossa tabuada é um número vezes o valor do i. E aí agora vamos lá. Olha lá, deu tudo certinho. Tá lá a nossa tabuada na tela. Ah, mas espera aí, foi muito rápido. Bom, mas é só isso. A gente tem o nosso i, que é justamente o cara que vai do 0 ao 10, certo? A gente concatenou, botou mais, botou um texto aqui lindo e maravilhoso, botou outro mais, e colocou o número que a gente quer usar como tabuada, certo? E aí depois colocou outro mais, concatenou com o símbolo do igual, depois colocou outro mais e fez a conta. Não é assim uma conta de vezes que a gente viu lá nos primeiros exercícios? Pois então, o que tem de diferente? Olha lá, a gente conseguiu fazer tudo de uma vez só. Muito mais rápido do que fazer linha por linha, certo? E tá aí o nosso exercício pronto. Bom, para você praticar, é claro que eu deixei uma lista de exercício. E ela tá aqui atrás, se eu conseguir fechar. Isso aí, consegui fechar. Então você precisa praticar aqui. Eu coloquei uma lista de exercícios tranquila que você consegue fazer utilizando o for. Não precisa focar no do while por enquanto, foca no for para você aprender bem. Se por acaso depois você quiser alterar e utilizar o while para fazer essa lista de exercício, pode fazer também. Pode deixar o resultado nos comentários, o link do seu GitHub nos comentários, que daí eu acesso ele para ver se está tudo certinho. Beleza? Eu vou fazer isso mais ou menos com os 5 primeiros que colocar a lista de exercício aqui no comentário. Ah, mas eu não sei como usar o Git. Bom, tem um vídeo aqui no meu canal falando sobre Git e GitHub, que é muito interessante você ver porque vai ajudar bastante na hora da programação. Ok? Eu deixei também 2 exercícios de desafios, que eles são um pouco mais complexos e sim, não tem problema nenhum você pesquisar na internet como fazer. O que tem problema é você usar o ChatGPT para fazer tudo. Você não vai aprender nada. Então, cuida. Pode pesquisar a solução? Pode. Mas não use o chat. Ah, mas isso quer dizer então que o chat é uma porcaria. Não, o chat vai te ajudar a estudar. Só que agora, como você está começando a sua jornada como programador, eu recomendo do fundo do coração você não usar. Foca em fazer os exercícios e conseguir entregar e desenvolver eles sozinho. Se por acaso não está rolando, ou me pede ajuda aqui no chat, né, nos comentários, ou então realmente pede para o chat, mas tenta analisar o que ele está fazendo. Tenta detalhar o que ele está fazendo, não só copiar, porque não vai adiantar de nada. E agora vamos fechar com o super desafio, o modo God. Bom,
Se você achou fácil aquele Fibonacci, aquele outras coisas lá, tenta resolver essa equação aqui utilizando a estrutura de repetição. Se você já for craque na programação, vai tirar de letra, mas se você está começando, isso aqui vai ser super difícil. Então, relaxa. Não conseguiu fazer? Tá tranquilo. Parte para a próxima. Quando você tiver mais experiência, volta para esse exercício aqui e tenta fazer ele. Vai por mim. Se você conseguir fazer, bom, você já não é mais tão novato assim. E para fechar, o nosso lema. Aprendemos mais com as pessoas que desafiam nosso raciocínio do que com as pessoas que reafirmam as nossas conclusões, do Adam Grant. E bom, eu trouxe essa frase justamente para corroborar com o exercício super desafio lá, o modo God. Por quê? Se a gente fica só com aqueles desafios básicos, ou então só com os exercícios básicos, a gente acaba não evoluindo, não desafiando o nosso raciocínio, não expandindo o nosso conhecimento. A gente precisa de algo que nos desafie. A gente precisa de algo ou alguém que nos leve adiante. Então, aquele exercício lá, aquele desafio lá, vai ser justamente esse algo que vai te levar adiante, ok? E aí, para quem ficou comigo até o final, a nossa dica bônus é que, se você for executar algo em mais lugares da mesma forma, crie funções. Isso facilita demais a vida. Ah, mas eu não sei criar funções. Tranquilo. Num próximo vídeo eu vou falar sobre funções. Ainda não é o próximo, né? Mas eu vou falar ainda sobre funções. Fique tranquilo. Mas se por acaso você está vendo que está repetindo muita coisa aí, crie funções. Não sabe? Dá uma pesquisadinha na internet ou qualquer coisa, volta para o meu próximo vídeo que vai ter sobre funções. Nosso próximo vídeo vai ser sobre array. Então a gente vai ver o que é o array, como utiliza o array, e você vai ver que ele facilita muito mais a vida do que utilizar várias variáveis comuns, como naquele exercício, naquele primeiro exercício que a gente fez do nota. Lembra? A média de notas que eu coloquei 3 variáveis separadas? Bom, aquele exercício vai ficar um pouco mais fácil utilizando o array e você vai entender no próximo vídeo. Beleza? Então por hoje é só, galera. O videozinho foi bem curtinho e é isso. Falou, valeu, até o próximo vídeo. Forte abraço!